Ao longo da história da humanidade, sempre nós convivemos com as chamadas infecções que são causadas pelos chamados agentes infecciosos. Dos mais variados agentes infecciosos que atormentam a humanidade, eu quero nesse vídeo falar rapidamente de 4 e passar para vocês uma rápida noção do que são esses agentes infecciosos. Eu estou falando dos vírus, das bactérias, dos protozoários e dos fungos. Fica comigo até o final, tem muita informação interessante. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Deixa teu like, teu comentário, tua crítica faz parte. Pois bem, gente, os vírus, que são os primeiros agentes infecciosos que eu vou conversar aqui com vocês sobre, são os mais diferentões de todos os outros, porque são seres acelulares. Vírus, diferente dos outros agentes infecciosos que eu vou falar nesse vídeo, não são formados de células, eles são agregados moleculares. Na verdade, o vírus é uma casca, normalmente de proteína, envolvendo um material genético que pode ser o DNA ou o RNA, dependendo do vírus. E exatamente por ser um organismo acelular, é que os vírus, para se reproduzir, para manifestar metabolismo, precisam parasitar células. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios e aí está o grande problema. Um medicamento antiviral, ou seja, um medicamento para matar vírus, tem que ser capaz de entrar em nossas células, matar o vírus dentro das nossas células e não causar danos ao nosso organismo. Isso é muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, atualmente são cerca de 5 ou 6 medicamentos antivirais que a ciência já descobriu e que são relativamente eficazes contra os vírus. E você me pergunta, o que é que na verdade combate os vírus e as viroses? Os vírus e as viroses normalmente são combatidos pelo nosso próprio sistema imunológico, ou seja, é o nosso próprio organismo que, ao entrar em contato com o vírus, vai produzir defesas para erradicar o vírus e controlar, sim, a virose. Portanto, boa hidratação, boa dieta, repouso são fundamentais durante uma virose para dar tempo para o seu organismo produzir anticorpos que se ligam na superfície dos vírus, impedindo a invasão destes nas nossas células e produzir células de defesa como os linfócitos CD8, que são linfócitos especializados em matar vírus e células infectadas por vírus. Isso leva tempo. Bom, os medicamentos que estão disponíveis no mercado são medicamentos para aliviar, para atenuar os sintomas das viroses. Alivia a febre, alivia a dor do corpo, alivia a dor de garganta, mas na verdade é o nosso próprio organismo que tem que combater a virose. Pois bem, a ciência descobriu as vacinas. E as vacinas se constituíram ao longo da história da humanidade numa excepcional ferramenta de prevenção de viroses. Ou seja, quando você toma vacina contra sarampo, contra a Covid-19, você está treinando o teu sistema imunológico antecipadamente a produzir defesas para que quando você entre em contato com o vírus verdadeiro infeccioso, essas defesas já estando prontas, o teu sistema imune já estando treinado a produzi-las, vai produzir muito mais rapidamente e mesmo que você adoeça após vacinado, você vai adoecer com a forma branda, com a forma leve da virose e vai passar muito bem pela infecção viral. Deu para entender então o primeiro agente infeccioso, os vírus? Vamos para o segundo, as bactérias. As bactérias, diferente dos vírus, já são organismos celulares. Embora sejam células bem primitivas, porque não têm um núcleo organizado, as bactérias causam as chamadas infecções bacterianas. E você pode contrair uma bactéria desde a ingestão de um alimento contaminado até, por exemplo, no pós-operatório dentro de um hospital, por exemplo. Bom, mas houve uma grande revolução no controle das infecções bacterianas. Que revolução foi essa? A descoberta da penicilina por Alexander Fleming. A partir daí se descobriu que substâncias produzidas na natureza poderiam atuar como antibióticos, ou seja, substâncias que matam bactérias. E aí descobriu-se uma gama muito grande de antibióticos importantes no controle de várias doenças que no passado mataram bastante, como por exemplo a peste negra, como por exemplo a tuberculose, que são infecções bacterianas. Entretanto, a humanidade utilizando antibióticos de forma indiscriminada, de forma inadequada, foi progressivamente produzindo superbactérias por seleção artificial. Ou seja,
Quando você toma antibiótico no horário inadequado, na dose inadequada e num período inadequado, você faz a seleção de linhagens resistentes de bactérias e a próxima geração virá resistente, infelizmente, a esses antibióticos. Portanto, antibióticos só com prescrição médica, tomando na hora certa, na dose certa e pelo período adequado para que você possa vencer a infecção bacteriana. Caso contrário, você vai estar contribuindo para a produção, para o surgimento de superbactérias e ninguém quer isso, não é mesmo? Pois bem, compreendido o segundo agente infeccioso, que são as bactérias, olha, nós já avançamos em dois, vírus e bactérias. Vamos agora para o terceiro agente infeccioso desse vídeo, que são os protozoários. Diferente das bactérias, os protozoários também são células, só que são células com um núcleo organizado. São células com atividade metabólica muito parecida com a atividade metabólica de nossas próprias células. Em função disso, os protozoários possuem, para combatê-los, uma série de medicamentos bastante eficazes, dentre eles, por exemplo, a famosa cloroquina, que combate o protozoário da malária com muita eficácia. As infecções por protozoários são contraídas, por exemplo, pela ingestão de alimentos. Nós podemos contrair amebas e giardias, por exemplo, ingerindo alimentos contaminados, mal higienizados, porque esses protozoários produzem uma espécie de ovinho chamado cisto que contamina água e alimentos, e se você não tiver cuidado com água filtrada, água tratada e alimentos bem lavados, você pode contrair esses protozoários que causam infecções intestinais. Para isso tem remédio bastante eficazes. Bom, outros protozoários, no entanto, são transmitidos, pasmem, por insetos vetores. É o caso da doença de Chagas com o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário transmitido pelas fezes e pela urina de um inseto chamado barbeiro. É o caso, por exemplo, da leishmania e, por exemplo, do plasmódio, que causam, respectivamente, o calazar e a malária, que são transmitidos pela picada de insetos vetores. Nesse caso, além da ciência ter que desenvolver medicamentos para tratar a infecção causada pelo protozoário em si, houve a necessidade também de as pessoas adotarem medidas de proteção para evitar o contato com esses insetos transmissores. Agora você já está craque em vírus, bactérias e protozoários. Vamos falar dos fungos? Os fungos são agentes infecciosos também celulares, ou seja, formados de células com um núcleo organizado e se parecem muito com os protozoários nesse aspecto, porque tem um metabolismo bem bonitinho, muito parecido inclusive com o metabolismo de nosso organismo. Os fungos causam as chamadas micoses, que são as infecções causadas por fungos. E um fungo, para se desenvolver, requer basicamente dois pré-requisitos: a existência de matéria orgânica, já que eles decompõem a matéria orgânica, e a presença de umidade, porque eles precisam de umidade para se reproduzir e para desenvolver o seu metabolismo. Entretanto, fungos que causam infecções humanas, como por exemplo a candidíase, são fungos que requerem inclusive uma debilidade imunológica. Normalmente, pessoas que apresentam infecções causadas por fungos, as chamadas micoses, são pessoas que, além de reunirem as condições necessárias ao desenvolvimento dos fungos, apresentam também uma debilidade imunológica, e aí o fungo se aproveita como um agente infeccioso oportunista. Ele se aproveita de uma debilidade imunológica que a pessoa apresenta e começa então a se desenvolver, causando as chamadas micoses. Existem micoses muito sérias que podem levar à morte, mas a exemplo de bactérias, a exemplo de protozoários, para os fungos também existem medicamentos chamados antimicóticos que são muito importantes no controle da proliferação desses agentes infecciosos. Viram só como foi legal o vídeo? Agora que você conhece as infecções causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos, fica mais fácil compreender a dinâmica que essas doenças apresentam e a importância de você sempre procurar um médico quando manifestar sinais e sintomas relacionados a qualquer uma dessas infecções. É sempre com orientação médica, prescrição médica, que você vai conseguir vencer essas infecções e, em alguns casos, até prevenir por meio das vacinas. Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, dá uma curtida, compartilha esse vídeo para ele ganhar engajamento. Um forte abraço e até a próxima.